Bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre embriologia geral e nós vimos ontem que um pouquinho, da introdução do que seria a embriologia, e nós estudamos que todos os organismos eles nascem, se reproduzem, morrem em um processo de um ciclo, vital que nós chamamos aí do ciclo da vida. E percebemos aí nessas etapas, digamos assim, várias etapas muito importantes no nosso ciclo, que estão relacionadas às modificações que ocorrem no final de cada uma delas, E a embriologia, ela estuda justamente isso, nos traz a teoria, a conclusão do que seria a embriologia, que são as etapas embrionárias. E no caso da espécie humana, por exemplo, algumas fases muito importantes ocorrem, no ciclo da vida, no ciclo vital. Ocorrem aí ao longo dos 9 meses, em que o bebê fica no útero da mãe, se encontra ali alojado no útero materno, certo? E isso tudo acontece ainda na formação de uma célula que foi fecundada, E nós vimos também que o nascimento da embriologia foi fundamentado em 1759 por Caspar Friedrich, que descreveu aí de um modo bem notável o desenvolvimento embrionário de ovo de uma galinha, das aves, e pôde observar aí o processo da embriogênese, nascer, surgir a partir daí, E ele observou que a célula ovo, o zigoto, ela sofria várias transformações sucessivas e bastante complexas também, ao longo do seu desenvolvimento. E tudo isso ele estudou na célula germinativa da galinha, das aves. Então, o que seria a embriogênese? Nós vimos também ontem, mas recapitulando, é o estudo da formação do embrião, que se inicia com a formação dos gametas masculino e feminino, a fecundação desses dois gametas, formando o ovo ou o zigoto, Então, dentro do nascimento da embriologia, apesar de baseadas em pesquisas e observações, as ideias de Caspar levaram quase 2 séculos aí para serem aceitas, Vimos também a embriologia comparativa, onde se observa cada etapa embrionária de cada animal vertebrado, Peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, boi, coelho, homem. A gente observa aí no material que eu mandei para vocês, Isso é a embriologia comparativa, onde vai comparar cada estágio embrionário de cada animal vertebrado, certo? E baseado nesses estudos comparativos, de embriões, resultaram aí em muitos avanços, inclusive na embriologia, por conta desses estudos comparativos, certo? Agora nós vamos falar da gametogênese. A gametogênese ela é dividida em 2 tipos, a masculina e a feminina. A masculina nós chamamos de espermatogênese. A espermatogênese é o processo de formação de gametas em animais do sexo masculino, que se dá aí no epitélio germinativo, dos canais seminíferos dos testículos, que fica aí no sexo masculino, no caso dos rapazes, dos homens. Que é ali que se forma, como eu expliquei ontem para vocês, é ali que fica armazenado, ali que é produzido, aliás, nos testículos que é produzido os gametas masculinos, masculino, o espermatozoide. E no canal do epidídimo, lá no epidídimo é que fica armazenado. Então, na maioria dos animais, a espermatogênese, ela ocorre constantemente ou periodicamente, Os insetos, por exemplo, requerem dias para completar o ciclo, enquanto os mamíferos requerem semanas ou meses, certo? E a gametogênese feminina, nós também chamamos de ovogênese, tá? Ou oogênese também.
As duas nomenclaturas, as duas formas de se pronunciar estão corretas. Então, a ovogênese é a gametogênese feminina. É o processo de produção de gametas, ou seja, óvulos, no aparelho reprodutor feminino dos animais. E ocorre ali no epitélio germinativo dos ovários, ou seja, os ovários são responsáveis por produzir os óvulos de todo mês nas mulheres, né? Na espermatogênese, quase todo o volume citoplasmático das espermatizes é expelido, tá? Então, os zigotos, né, principalmente de animais ovíparos, eles devem contar com reservas de nutrientes adequadas ao seu desenvolvimento. Assim, a ovogênese, além de produzir gametas femininos, tem por finalidade garantir que esses gametas, né, contenham também a quantidade de nutrientes satisfatória para o desenvolvimento inicial do embrião, certo? E aí, falando, né, da divisão aí dos dois tipos de gametogênese, né, que nós temos a ovogênese e a espermatogênese, que são os gametas femininos e masculinos, aonde eles são produzidos, né? Vimos que os gametas masculinos são produzidos nos testículos e os gametas femininos são produzidos lá nos ovários das mulheres. Mas a embriologia hoje, falando dela hoje, né? Ela está consolidada, ela está mais consolidada, né? Então, esse processo que leva a primeira célula do embrião a se dividir e formar os milhões de outras células que irão compor o corpo de um adulto, nós chamamos aí de embriologia. Como ocorre a fecundação e os eventos importantes que delimitam aí as primeiras fases de vida do embrião, quando são formados os seus primeiros tecidos e órgãos. Por isso a importância de estudar a embriologia, né? No entanto, a ciência ela está engatinhando ainda, né? Em muitos aspectos, por incrível que pareça. Ainda existe muito a se descobrir, muito a se estudar, muito a se aperfeiçoar. Então é preciso ainda descobrir, por exemplo, como as células tronco embrionárias mudam as suas características e se especializam, dando origem a tantos tipos diferentes de tecidos, de células teciduais, né? Células e tecidos, né, que formarão aí outros órgãos. Então, a partir das células troncos embrionárias, que são tiradas ainda do embrião, pode-se descobrir cura para um câncer. Pode restituir aí um tecido do coração, um miocárdio, pode restituir aí uma artéria, uma veia, um fígado, um rim, né, um tecido, né, e tudo isso por conta das células tronco embrionárias. Elas podem reconstituir esses tecidos, sim, porque são células germinativas, células que estão dando origem a um novo ser, né? Então, ali acontece frequentemente o estágio da mitose. E a mitose a gente sabe que é a regeneração de tecidos. Então, por conta disso, se estuda muito ainda sobre as células tronco embrionária. E eu creio que já existe um grande avanço aí na medicina em relação a isso, tá? Algumas células recebem um tipo de proteína e outras recebem outros tipos, né? E essas proteínas, elas podem ativar genes bastante diferentes e estabelecendo uma primeira diferenciação celular, tá? Então, agora nós vamos falar das etapas do sistema do desenvolvimento embrionário animal. Existem dentro da embriologia, existem algumas etapas para nós estudarmos, né? E essas etapas, elas vão ocorrer a partir da fecundação, né? Também chamada aí de fertilização. E na fecundação é o processo caracterizado aí pela penetração dos gametas masculino no gameta feminino. No entanto, esse processo ele não é simples como parece, viu? Aliás, dentro dessa existência
dos envoltórios celulares e acelulares que protegem o gameta feminino, porque para que a partir dali possa fertilizar os gametas. Então, o masculino e o feminino se encontram para que aconteça essa fecundação, né? E a partir daí, então, comecem as etapas do desenvolvimento embrionário animal. E esses estágios, eles levam aí um tempo, né? Logo após a fecundação, vai ocorrendo aí a divisão miótica, né? Que leva a célula ovo recém-formada a se originar duas células filhas, que nós vimos lá no processo de mitose e meiose, que passa a ser chamadas individualmente de blastômeros, né? Então, falando a partir daí da primeira etapa de fecundação, a primeira etapa de desenvolvimento embrionário animal se chama fecundação. A primeira etapa se chama fecundação. É o início de tudo, né? Então, a fecundação, ela demarca o início do desenvolvimento embrionário nos organismos pluricelulares. Quando o espermatozoide encontra o óvulo e ocorre a fusão do núcleo masculino com o núcleo feminino, forma-se, então, a célula ovo ou zigoto. Então, a primeira etapa é a fecundação.